Olá, boa tarde. A região do Tâmega e Sousa tem apresentado uma diminuição do número de casos de Covid-19. A este propósito e também sobre as medidas anunciadas no fim de semana pelo Governo e que vão entrar em vigor no Natal e no Ano Novo, o jornal A Verdade entrevistou o pneumologista e diretor clínico do Hospital Santa Isabel, Agostinho Marques. No fundo, ia começar exatamente por me perguntar, agora com as informações mais recentes que temos das medidas que vão ser adotadas agora para o Natal e para o Ano Novo, e eu gostaria, no fundo, de saber a sua opinião acerca disso e se acha que poderia ser eventualmente adotada mais alguma medida, mais alguma questão. Sim. Sabe, o que está a acontecer é que desde a última semana de novembro, o número de casos diários, em média, tem vindo a diminuir. Hoje mesmo está em 2.597, saiu há muito pouquinho, que é um número bastante mais baixo do que era antes. É claro que hoje é uma segunda-feira, entre domingo e feriado, e provavelmente isto falseia por baixo. Mas mesmo há duas notas que tira-se daqui. Uma é que está a diminuir, de facto, o impacto da epidemia aqui no Norte, pelo menos, mas no país do seu conjunto também. A outra é que não está a diminuir que chegue. Quer dizer, este número parece muito mais baixo se o tomarmos como tema de comparação os 7.000 que atingiu no passado. 2.500 ainda continua a ser demais para a capacidade do sistema. Portanto, é preciso que o entusiasmo desta vantagem não nos diminua em nada a necessidade de medidas. Ora, é aqui que encaixa a questão do Natal. Daqui até ao Natal, pouco mais de 2 semanas, não é possível sonhar que a epidemia está controlada. É impossível. E mais, é preciso perceber que durante todo o mês de dezembro, se os números forem bastante mais baixos, é devido à pressão de contenção que as pessoas estão a exercer com a ajuda das medidas decretadas pelo Estado. E, portanto, aligerá-las significa arriscar a subir. De maneira que, do ponto de vista médico, estritamente médico, e já explico porque é esta chamada, mas é muito arriscado o que o Governo vai fazer no Natal. Sobretudo, alongando tantos dias de alívio. Era mais compreensível que fosse à volta da festa, pelo menos ficava concentrado o efeito e alongado dá uma sensação de liberdade. Isto significa que, reduzida a pressão sobre as pessoas nessa altura, ou as pessoas, apesar de tudo, sentem a necessidade de contenção e fazem melhor do que a gente teme, ou corremos o risco de voltar a subir, compreende? Agora perceba-me, quem nos ouvir isto, estes assuntos discutem-se em termos médicos, e do ponto de vista médico, quanto mais contenção, melhor. Mas é decidido não por médicos, mas por políticos, e bem, que é quem tem. E um político, ao decidir um problema desta natureza, deve entrar em conta com este pressuposto médico, mas também com uma quantidade de outros interesses, que são legítimos também, nomeadamente o cansaço das pessoas, os afetos das pessoas, a necessidade da economia, ter um balão de oxigênio. Compete ao governo, de facto, fazer isso. Portanto, é preciso ciência de um lado e bom senso político do outro. E é por isso que eu não sou tão categórico, quem sou eu para criticar a decisão do governo. Mas não deixo de pensar que é preciso uma chamada forte de atenção às pessoas para tentarem, neste agrupamento familiar, terem cuidados, sob pena de estragarmos e os benefícios que estamos a ver agora ao longe perderem-se em janeiro. E acredita que as pessoas têm cumprido aquilo que tem sido imposto e que têm acatado todas estas medidas de contenção, no fundo? Têm. Quando se fala de uma população como é a população do país, não se espera que toda a gente cumpra. É comum ouvir e ver fotografias das pessoas ao domingo de manhã concentradas no supermercado e tal. E é real e é lamentável, mas é uma mínima percentagem das pessoas. A prova de que as pessoas têm cumprido, sabe, está nos resultados. Estes resultados, quando o inverno está a aumentar, são artificiais, quer dizer, são produzidos pelas pessoas. De maneira que, efetivamente, as pessoas tenham aderido seguramente, senão os números não estavam a descer. Agora, é preciso continuarem a fazê-lo, compreende? Absolutamente necessário.
Exato. E acredita que isto que pode continuar assim nesta onda de decréscimo dos números e também de continuar a Pode, adoção das medidas? pode acontecer, mas o mais provável, assim, a um prazo de 3 ou 4 meses, até lá para a primavera, é que haja avanços e recuos. Uhum. É que haja alturas de descida, alívio de pressão, aumento de números, aumento da pressão. É mais natural que seja uma evolução ondulante. Não é outra onda, como se diz para aí, não é nada disso. A onda é esta. Começou em setembro, mas são flutuações da onda, dependentes da pressão que se possa fazer. Eu tenho medo das festas agora de dezembro e tenho medo também de algum entusiasmo à volta da chegada da vacina, que pode dar também uma sensação de alívio. Efetivamente, a vacina vai resolver o problema da pandemia. Mas é quando as pessoas estiverem vacinadas. Não é quando estiverem 30 ou 40 ou 300 ou 1 milhão de pessoas vacinadas. Portanto, vai ser difícil conciliar, compreende? O entusiasmo da proteção com a necessidade de contenção. Mas esse trabalho tem que continuar a ser feito. Okay. E acredita que a vacina, quando chegar, no fundo, que será um bocadinho como a vacina da gripe ou que poderá ter resultados melhores e poderemos ter aqui um bocadinho mais de esperança aqui na resolução deste problema? Acredito que a vacina não vai ser como a da gripe, em termos de logística de aplicação à população, vai ser pior, porque se o Estado falhou tanto com a da gripe, que é para 2 milhões, o que não é para muitos milhões de pessoas. Agora sim, as vacinas, as várias vacinas, não é uma ou outra, as várias vacinas que têm sido apresentadas, apesar dos dados serem curtos, mas o que há é de uma eficácia bastante maior que a vacina da gripe. A vacina da gripe tem uma efetividade à volta de 50% só. E mesmo assim, faz decair a mortalidade por gripe a 80%, compreende? De maneira que estas vacinas, sim, simplesmente é preciso vacinar imensa gente. E vai haver vacinas para isso, mas vai haver devagar. Vão chegar a 300 mil, mais 400 mil, e o tempo vai passando. Agora, quando a população portuguesa estiver vacinada, mais de metade da população portuguesa, pode crer, pode haver um caso ou outro de Covid em jovens que não têm gravidade nenhuma, mas a epidemia acaba e acaba este pesadelo que estamos a viver. Uhum. Isto é hoje, sabe? No passado já afirmei isto, que provavelmente aconteceria com a vacina, mas hoje que estamos em dezembro, com a informação que há e com o conhecimento que tanto cresceu, é muito mais seguro que assim se dá. E só nessa altura é que poderão vir a ser reduzidas algumas medidas, como por exemplo o uso da máscara, por exemplo? Sim, quando mais de metade da população estiver vacinada, acaba a máscara, acaba o confinamento, pode namorar na rua à vontade, compreende? Voltamos exatamente ao que tínhamos no passado e vamos ver talvez reproduzir, melhorar a economia, porque eu não sei se o turismo vai crescer depressa, mas há uma enorme fome de turismo, compreende? Da parte do mercado que precisa de turistas e da parte dos turistas potenciais do mundo inteiro que querem viajar. Eu tenho esperança que depois o mundo reentre na normalidade depressa. E poderá depois haver novos surtos desta pandemia? Não é de imaginar. O que é de imaginar, a gente não sabe, é rigor, Pois. porque em epidemias do passado aconteceram coisas diferentes conforme a epidemia. Não há um modelo exato. Mas esta doença compara-se muito bem com a gripe. As características são muito semelhantes, o processo de propagação também. Até o tempo de latência é muito parecido. E com a gripe, o que acontece quando há uma epidemia é que, uma vez vacinadas as pessoas pela própria infecção ou pela vacina, a doença passa a estar presente na comunidade e dar agravamentos no inverno a pessoas mais frágeis. E se assim for, o que nos vai acontecer é, depois desta onda brutal de vacinação, ser preciso vacinar os grupos de risco. Quando vacinar a gripe, mais uma vacina. Mas já não dá esta catástrofe na sua vida, que é muito jovem, é natural que ainda viva uma ou duas vezes isto, mas com outros vírus que eventualmente possam vir a aparecer. Uhum. Que podem tornar-se noutras pandemias. Pode. A humanidade esteve sempre sujeita a esta realidade, compreende?
Como são coisas muito raras, parecem-nos muito insólitas porque não temos experiência de vida, de ter vivido outra assim. Mas quando se olha para a história da humanidade com rigor, houve muitas assim. E até mais graves. A peste matava muitíssimo mais, compreendem? Houve coisas muito piores. E estamos sujeitos a isso, porque vivemos em contacto com muitos outros animais que tenham vírus e bactérias parecidos com os nossos, que têm a capacidade potencial de nos agredir, sendo desconhecidos para o nosso sistema. Portanto, esperemos que não seja para a sua vida, nem dos seus netos. Certo. Eu gostaria que deixasse aqui, ou no fundo, uma mensagem, um conselho também para que as pessoas possam seguir agora nos próximos tempos, tal como falou, de que nem as pessoas se achem que está tudo resolvido, nem que também achem que há uma esperança no fundo. É mesmo como diz, quer dizer, nós vamos ter a necessidade de viver em contenção muito tempo. O que se pede às pessoas é que não deixem morrer a família, não deixem morrer as relações de amizade, não deixem os seus velhos ao abandono completo, encontrem maneiras de conciliar as necessidades afetivas das pessoas com necessidade efetiva de protegê-las da doença. E, de facto, quer dizer, é mesmo preciso alguma criatividade, não para fugir às regras, mas para arranjar maneira de, cumprindo as regras, apesar de tudo, aproveitar os lados positivos da vida. Mas sem ter a ilusão de que o problema está resolvido, porque não está. Isso não está de todo. E basta-me diminuir a atenção para ele aumentar outra vez. Muito bem. Só aqui mais uma questão. Acha que depois desta pandemia, no fundo, quando já houver a vacina e quando já estiver tudo a voltar um bocadinho ao normal, poderá haver alguma mudança no comportamento, quer por parte das pessoas, quer também por parte das instituições, no fundo? Alguma coisa que vá mudar? Não sei, creio que não. Olhe, com toda a franqueza, eu, apesar de ouvir continuamente que nada vai ser como era, essas coisas que ainda houve, eu não acredito minimamente nisso. Eu tenho a noção, como tenho também, que a pandemia agilizou processos, nomeadamente de comunicação, como esta que estamos a ter. Que antes não era preciso, a gente não faria, e naturalmente isto são ganhos que depois ficam introduzidos para a comunicação, por exemplo. E sobretudo esta comunicação. Eu tenho dado aulas para Moçambique e agora com toda a facilidade sentei aquilo lá. No passado tinha aquilo lá. Portanto, há pequenos ganhos que são substantivos, são muito importantes. Mas não, eu estou convencido que nós vamos voltar aos abraços, à vida social. Temos ânsia disso, quer dizer, porque o nosso padrão de vida tradicional, latino, de contacto, está entranhado nos nossos hábitos e é bom demais, sabe, para ser substituído por meios como estes. De facto, o contacto consigo era muito mais agradável se fosse ao vivo do que assim. Portanto, eu acredito que no fim vamos voltar mais ou menos ao mesmo, com alguns ganhos de técnicas de comunicação. Eu queria facultar-lhes alguma informação, porque eu sou diretor clínico da Misericórdia do Marco Canaveses. E nós tivemos, durante este processo, 2 surtos no hospital, que contivemos logo no início, muito bem, mas tivemos agora, no começo de novembro, um surto no lar, e apesar de os nossos rastreios contínuos e todos os cuidados, não contivemos de maneira nenhuma tão bem. Tivemos sucessivas infecções, que chegaram cumulativamente a 43, é muita gente que esteve, e depois começamos a conseguir diminuí-las, e nesta altura estão 8. Mas queria dar esta nota de que tivemos doentes, muitos doentes, e aliás, como sendo uma maneira de ilustrar, é que somos uma entidade que está muito atenta, como compreende, a este problema, mas o problema é de tal maneira grande que nos ultrapassa e nos invade. E atrás de números, isto são números que parece nada, estão pessoas, está sofrimento, isto estão óbitos, isto mata, compreendem? De maneira que é um imperativo mesmo controlar esta doença. Não esquecer as medidas de contenção da propagação da Covid-19, como o uso de máscara e a higienização das mãos, é uma das mensagens deixada pelo entrevistado de hoje. Saiba esta e mais informações em averdade.com.